Nosso evangelho de hoje é Mateus 18, de 21 até o 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Deve-se perdoar 7 ou 70 vezes 7. Essa é uma expressão tirada de Gênesis 4, 24, que diz: Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Quer-se afirmar infinitamente. Substituindo o verbo vingar por perdoar, Jesus exige que o perdão seja dado para sempre. 7 é um número perfeito, mas limitado. 70 vezes 7 indica ação ilimitada. Não existe limite para se fazer o bem, para perdoar, para poder dar ao outro a possibilidade de uma vida nova. Jesus torna essa verdade ainda mais clara ao contar a parábola do devedor. Um alto funcionário devia ao seu patrão uma enorme quantia, equivalente a 10.000 talentos. Talento não é uma moeda, mas uma unidade de medida babilônica, que valia 36 quilos de ouro. Na época de Jesus, esse valor era um pouco mais elevado, chegando ao patamar de 58,9 quilos. Portanto, em ouro, 10.000 talentos equivalia a 589 toneladas de ouro. É verdadeiramente uma quantia absurda. E quem é esse funcionário? Trata-se de um sátrapa, alto funcionário do rei que não tinha condições de se ver livre da dívida. Por lei, deveria ser vendido como escravo ele e sua família. Implorando ao rei, recebe deste o perdão da dívida. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, o empregado tinha contraído uma dívida impagável, que diz respeito ao pecado,
que por sua vez não tem como ser eliminado com a simples força humana, com a limitada vontade do homem. O pecado humilha o homem até o ponto de fazê-lo perder sua própria dignidade e sofrer a morte. Segundo, somente o patrão poderia resolver essa situação sem causar danos irreparáveis na vida daquele empregado. Ou seja, somente Deus pode libertar o homem, perdoar seus pecados e livrá-lo da morte. É justamente isso que o texto revela, um Deus que toma a iniciativa da libertação do pecador. O que para o homem é impossível, Deus torna possível segundo o seu amor e poder. Aqui não funciona a ideia de que com nossos esforços seremos salvos. Também não quer dizer que não haverá esforço de nossa parte, mas como resposta à atitude misericordiosa de Deus que age a nosso favor, a fim de nos libertar e nos conduzir à comunhão com Ele. O mesmo funcionário, uma vez livre, é colocado numa prova. Alguém lhe devia uma quantia bem inferior, 100 denários, isto é, 1/3 do ganho anual da que ele tinha para com o rei. Houve uma súplica por um tempo, mas ele não quis escutar, não deu atenção ao grito do seu devedor e de forma impiedosa jogou-o na prisão. Também aqui há duas coisas importantes. Primeiro, esse funcionário está fazendo as vezes do rei, pois tem condição de conceder o perdão ou escravizar seu devedor. Segundo, o devedor faz as vezes do funcionário, isto é, do outro irmão, pecador, limitado, escravo do pecado e andarilho nas estradas da morte. Nas duas situações, houve uma súplica de perdão. Na primeira, houve a eliminação da dívida. Na segunda, prevaleceu o interesse pessoal. Na primeira, o rei concedeu a graça de uma vida nova. Na segunda, o funcionário aprisionou o dom de Deus, sendo incapaz de compreender o mistério da misericórdia divina. A ação do rei, no primeiro caso, obriga o pecador a passar toda a sua vida perdoando, por se tratar de uma ação tão imensa de bondade que jamais será assemelhada na história daquele devedor. Tudo o que ele fizer de bom ainda continuará absolutamente inferior ao que recebeu. A ação do rei para com seu funcionário obrigava uma mesma atitude deste, que deveria agir com justiça. A dívida do funcionário era enorme. A do outro era muito pequena, insignificante em relação à sua para com o rei. Em outras palavras, a atitude do patrão exigia uma atitude semelhante, um fazer da própria vida um dom para o outro, um querer sempre tornar o outro capaz de uma vida nova, livre e cheia de esperanças. Uma vez livre, o devedor maior deveria agir libertando também o outro, o devedor menor, tornando a justiça uma verdadeira ação transformadora na vida do homem. Assim, o texto não quis tratar de questões econômicas precisamente, não quis prender-se à dívida em si mesma, mas voltar-se para uma vida em Deus e para com os irmãos. Quem não é capaz de perdoar, antes de tudo entendendo o outro na sua miséria, demonstra uma profunda incompatibilidade de vida espiritual, um distanciamento de comunhão com Cristo, uma busca por si mesmo. Resultado disso, aquele que busca misericórdia, mas não a coloca em prática, não somente mancha a igreja, mas também não alcançará a salvação de Deus. Jesus ensina no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A parábola conclui afirmando que quem não é capaz de perdoar não pode ser filho de Deus, não pode ser semelhante a Deus, não pode ser um reflexo do Altíssimo. A vida do homem que conhece a Deus deve ser semelhante ao próprio Deus, que ama incondicionalmente e para além de toda lógica humana. Não entende o agir de Deus quem faz uso exclusivo de sua razão, mas quem é capaz de se lançar no horizonte da fé, tornando o amor a razão de ser de sua existência. E assim,
Jesus vai passando da Galiléia para a Judéia, procurando aqueles que desejam um rumo diferente em suas vidas, que desejam viver no amor, com amor e para o amor, apesar de toda indiferença existente, de todo apego às coisas criadas e não ao Criador. Jesus também está passando hoje por aqui. Está passando na minha casa, na sua vida, oferecendo-lhe uma grande oportunidade de amor. Será que não existe alguém necessitando do seu perdão? Pense nisso. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.